Para vocês terem uma ideia do impacto que a retirada da longarina dá numa prancha, para começo de conversa, uma longarina para uma prancha de performance 511 para o meu biotipo, uma longarina pesa 1 quilo. Então quando tu tira uma longarina de uma prancha, tu está tirando 1 quilo de uma prancha que pesa 2,5. Tá? Tu está tirando quase a metade do peso da prancha. É por isso que Powerlite é mais leve que as outras. É porque não tem longarina. A longarina é uma tábua, tá? As pessoas olham a longarina e veem só essa borda da longarina. Elas não veem a face da longarina, eles veem só a borda. E eu vejo pessoas falando da longarina, inclusive já ouvi até aqui na Powerlite, pessoas falando da longarina, falando assim, esse filete de madeira que é a longarina, essa lâmina de madeira que é a longarina não é lâmina nem filete, cara. A longarina é uma tábua. E quem já fez bloco sabe, quando a gente começou a produzir prancha de EPS, há 20 anos atrás, com longarina, sem a Powerlite existir ainda, a gente comprava o isopor, cortava ao meio, ia na madeireira, comprava uma tábua de cacheta, de pinos, de uma madeira escolhida, pedia pro cara plainar para ficar retinha, coisa e tal. Era uma tábua. Essa tábua pesava mais de 1 quilo, porque ela não estava no shape ainda. Essa era uma tábua de mais de 2 quilos. E a gente ia lá e colava o bloco nessa tábua com uma prensa, com cola, com resina epóxi. E depois disso a gente ia usinar a prancha. Tá? Então é uma tábua que tem dentro da prancha da galera que usa prancha com longarina. Eu até hoje uso algumas pranchas com longarina. Muitas vezes eu vou fazer desenvolvimento de produto, desenvolvimento de um novo design e faço de poliuretano que é mais barato, tal, mais rápido para ir ali testar, ver se o design presta. Se o design prestar, a gente faz Powerlite daquele design. Então eu ainda uso, eu sei como é uma prancha com longarina e nesses meus mais de 30 anos de carreira de surfista, a maioria das pranchas, a maior parte do tempo, a gente estava com longarina, né? Então tem uma tábua dentro da prancha e essa tábua, ela tem uma direção natural de flexibilidade, tá? Então a tábua de madeira, ela flexiona assim, ó. Tu não consegue pegar essa tábua que flexiona naturalmente assim, tu não consegue flexionar ela assim, ó. Ela tem a flexibilidade natural dela nesse sentido. A gente não consegue flexibilizar assim, ó. Mesmo que tente, olha o que vai acontecer, ó. Ela vai torcer e vai dançar para os lados, mas ela não flexiona nessa direção. Só que dentro da prancha ela fica nessa direção que não flexiona, tá? Então ela é um bloqueio de flexibilidade muito eficiente, muito grande, ou seja, não deixa a prancha flexionar. A prancha passa a flexionar muito pouco, o que não é bom, porque o ideal é uma flexão média, e com a longarina a gente tem um grande bloqueio de flexão. E o maior problema é que quando a gente quer que a prancha flexione pelo menos razoável, com a longarina a gente tem que fazer uma prancha muito fraquinha, muito frágil para ela poder ter flexão, para ela não somar, além da longarina, mais uma laminação reforçada. Então quando a gente faz uma prancha bem levinha de PU com longarina, por exemplo, ela começa a ter uma flexãozinha ok, é melhor. Prancha de PU, se eu fosse fazer prancha de PU, eu ia fazer bem leve. Dela quebra, né? Mas ela ia ter flexibilidade ok. O problema é que com o tempo que tu vai forçando a flexibilidade dessa prancha de longarina, ela começa a fazer assim, ó, para poder flexionar. E depois de algum tempo, tu pega essa prancha e coloca num cavalete que esteja nivelado e a prancha faz assim, ó, tum, 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 tum. Tu descobre que a tua prancha está empenada, que ela torceu, que a tua prancha torceu, como eu estou torcendo essa régua, como se fosse um parafuso, tá? E essa torção, ela é resultado da pressão que tu coloca na prancha e ela quer flexionar, mas a longarina faz ela torcer. Com o tempo ela vai ficando torcida, ela começa a perder a memória original e começa a ganhar a memória da posição pós-torção e aí a tua prancha entortou. Daí tua prancha está estragada, né? Está na hora de trocar de prancha. Essa torção não é hidrodinâmica. E mesmo antes dessa prancha estragar, ela já estragou, ela já empenou, porque ela vinha torcendo a cada pisada.
a cada agressão de força de cavada, de força de rasgada e de manobras de impacto, ela já estava torcendo. E essa torção, ela não é hidrodinâmica. A torção hidrodinâmica é uma torção plana, por inteiro. A prancha continua ainda planando. A hora que tu torce, ela sai da hidrodinâmica, ela não funciona torcida. Por fim, nós tiramos as longarinas e passamos a controlar a flexibilidade de outras formas, que foram carbono na borda, carbono wrap em cima da prancha e lâmina de madeira. Durante esse processo, a Powerlite estava quase nascendo. Então eu estava fazendo essas pranchas sem longarina, com wrap de carbono, com borda de carbono, inclusive muito antes de sair as pranchas de borda de carbono que hoje existem no mercado internacional. A gente tem matéria lançada no Waves, do nosso pioneirismo de bordas de carbono para controle de flexibilidade de prancha sem longarina. Isso tudo é nosso, isso tudo é nossa história, isso tudo está registrado nos arquivos da história. O site do Waves é uma das boas bibliografias para tu buscar esse tipo de conteúdo, tá lá. E foi uma tendência que nós saímos como percussores e depois o mundo começou a fazer. Hoje tem várias fábricas de prancha utilizando carbono na borda ou carbono wrap e essas pranchas sem longarina, que foi o que a gente fez há 20 e tantos anos atrás. Eu alcancei ótimos resultados com essas pranchas, tá? Ótimos resultados. As pranchas ficaram leves, não eram muito fortes, mas eu estava trabalhando ainda a resistência dessas pranchas. E quando nasceu a Powerlite, e a gente começou a fazer as pranchas de molde com lâminas de madeira. Nesse primeiro momento, o meu grande interesse era fazer essas pranchas de molde com fibra de carbono e Kevlar, que eram materiais que despertavam o meu interesse por tecnologia de materiais. Kevlar e carbono são dois materiais muito nobres, né? O carbono é o material que dá a melhor relação custo-benefício de leveza, durabilidade e flexibilidade e retorno da flexão. E o Kevlar é o material mais resistente contra a tensão, que permite bastante flexibilidade e também é leve. Então eu acreditava muito no uso desses materiais. Essa pesquisa começou também há quase 2 décadas atrás e até hoje perdura. E aqui na Powerlite a gente faz prancha de Kevlar, são nossas pranchas mais flexíveis, de carbono, são nossas pranchas mais rígidas, de borda de carbono, Carbon Rail, que a gente tem uma flexibilidade mediana, muito boa inclusive, e de lâmina de madeira, tá? Que também vem desde aquela época. A minha grande surpresa naquela época foi quando as pranchas de lâmina de madeira começaram a ficar mais leves, mais fortes e apresentar melhor performance dentro d'água do que as pranchas de carbono ou de Kevlar.